Quando você chega, bate forte o coração e não tem explicação, só vivendo pra sentir. Em cada canto um encanto te envolve, a alegria que nos move vai trazer você aqui pra amar, pra viver, pra descansar, pra relaxar, se conhecer, pra curtir, pra sentir, pra navegar, pra descobrir, pra ser feliz. Sergipe é descoberta, natureza, história, diversão e tranquilidade. Nosso destino é ter você. Sergipe, sinta de perto. Quase começa o forrozinho de novo, hein, Reinaldo? Bom dia a todos. Obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Esse último, webinar da semana. Tivemos uma semana bastante intensa. Obrigado pela presença, pela audiência de todos vocês durante esses dias. A Diversa vem fazendo várias ações, vários lançamentos e muitas novidades tivemos essa semana. Obrigado, então, mais uma vez, bem-vindos em nome da Diversa, que é uma empresa do Grupo Arbo. Aos convidados da Casa do Agente também, muito obrigado pela presença aqui. Lembro que também hoje, como tradicionalmente fazemos, soltamos uma lâmina hoje com o Aracaju e o Alcânio do Xingó a partir de outubro. São 2 pacotes, a partir do dia 1º de outubro. Essa lâmina é customizável, são 2 excelentes oportunidades para se vender Sergipe e para conhecer melhor esse belíssimo estado aí. Hoje lembro também que teremos um sorteio de um transfer in-out, mais um city tour e um passeio às praias de Aracaju, ambos no mesmo dia, para 2 pessoas viajando juntas. Então, por favor, insiram aí os e-mails, que ao final nós faremos o sorteio desses passeios. E também lembro que depois nós falamos dos webinars da semana que vem ao final. Nós temos a semana que vem 3 webinars, segunda, quarta e sexta, às 10 horas. Reinaldo, e hoje nós temos a presença do Reinaldo Valadão, da Top Tour de Sergipe, um fornecedor nosso tradicional, que vai apresentar esse belíssimo destino, com esse gingado todo aí. Muita bela abertura, muito bela abertura. Reinaldo, é com você agora. Obrigado pela presença e pela parceria. Ótimo, obrigado também pelo convite. Satisfação muito grande falar com vocês todos, falar um pouquinho aqui de Sergipe, minha terra querida. Sou sergipano, trabalho com turismo já há cerca de 20 anos e faço parte da Top Tour há 18 anos quase. A Top Tour tem 24 anos aí de fundado, uma empresa sólida aqui no mercado de receptivo e viagens aqui em Sergipe. E é uma alegria muito grande aí estar com vocês aí nessa parte da nossa manhã, mostrar para vocês um pouquinho o que é que Sergipe tem, que é muita coisa, viu? Já posso compartilhar minha tela? Já. Já, né? Então, só um instantezinho, enquanto está abrindo aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Então, começando um pouquinho sobre Sergipe, como título aí, Experimente Sergipe, encantador. E de fato viu? Existem várias vantagens em conhecer Sergipe. Primeiro, um estado pequeno, um estado tranquilo. Fazemos limites geográficos aí, ao sul e a oeste com o estado da Bahia e ao norte com o estado de Alagoas. Então, essa proximidade aí com os demais estados do Nordeste também já é uma grande vantagem. Já para vir para Sergipe. E Sergipe, o nosso subtítulo da nossa apresentação é Sergipe do litoral ao sertão. A gente consegue, em todos os nossos passeios aqui do estado, conhecer basicamente o estado inteiro. Como o estado é pequeno, a gente consegue se locomover para diversos passeios e a gente conhece aí basicamente várias paisagens aqui do estado. Temos alguns passeios de praia, que ficam na margem da praia, no litoral,
e alguns passeios em direção ao interior do estado, em direção ao agreste e também ao sertão de Sergipe, que é um dos passeios mais procurados, né, são os cânions de Xingó, que já fica no sertão sergipano, entre Sergipe e Alagoas. Tem só um delayzinho aqui na apresentação, assim que passar para a próxima tela, eu já começo a falar um pouquinho mais de cada passeio. Mas enquanto está aqui abrindo, uma outra vantagem chegando em Aracaju é a proximidade que a gente tem com os hotéis do aeroporto. Chegando em Aracaju, no aeroporto de Aracaju, em aproximadamente 7 quilômetros de distância, a gente já chega em quase todos os hotéis da cidade. 80% dos hotéis eles se localizam no bairro Atalaia. Acho que nós estamos tendo um problema com a comunicação do Reinaldo aí. Porque, basicamente, Aracaju tudo é muito próximo, tudo é muito perto, né? Então, se você... Reinaldo, sua voz está sumindo. Acho que a conexão está ruim. Travou. Bom, enquanto o Reinaldo se prepara, nós tínhamos deixado, acho que um plano B para o Reinaldo tentar entrar por outro caminho. Vamos ver se é possível. Aproveito então, lembro que a todos que na semana que vem nós teremos segunda-feira a AM Resorts às 10 horas da manhã. Opa, agora Reinaldo voltando. Sim, ouvindo. Estamos ouvindo. Ouvindo, mas não vendo. Está travando. Conta aqui que bola é essa. Consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo, Reinaldo. Tenta repassar aí. Consegue me ouvir, não? Sim, está ouvindo, ok. Põe tela cheia. Só um instante, deu um probleminha aqui no áudio. Já agora consegue me ouvir? Dá um sinalzinho de ok, se estiver me ouvindo. Ok. Muito bom, então. A tela abriu para vocês? Ok. Perfeito, então. Então, só para recapitular um pouquinho do que eu vinha falando, né? Sergipe é um estado pequeno, então a gente consegue fazer aí vários passeios em várias paisagens. O nosso subtítulo aí da nossa apresentação é Sergipe do litoral ao sertão. Então, a gente consegue conhecer várias paisagens em nossos passeios aqui em Sergipe, do litoral até o sertão sergipano. Então, temos alguns passeios de sol e praia, né, sol e mar, que ficam no litoral sergipano, entre eles Praia do Saco, Foz do São Francisco. Temos passeios históricos também, que já ficam um pouco mais ao interior do estado. E temos os passeios que ficam no sertão sergipano, que é um dos passeios, então, aí mais procurados aqui de Sergipe, que é o Xingó. Tá? Eu falava um pouco agora, quando o som falhou um pouquinho, de algumas vantagens em chegar em Aracaju e conhecer Sergipe como um todo. Primeiro, são as distâncias geográficas de alguns estados aqui do Nordeste, e Aracaju também por ser uma capital pequena, uma capital tranquila, e que a gente consegue se locomover facilmente entre os bairros, né? Então, a primeira pergunta que fazem quando as pessoas pensam em vir conhecer Aracaju é o local que vai se hospedar. Aracaju, pessoal, em qualquer bairro que vocês vão se hospedar, seja no bairro Atalaia, seja no bairro Farolândia, Coroa do Meio, vocês estarão muito bem localizados. A diferença é a seguinte, é que a Atalaia fica em frente ao mar, onde ficam boa parte dos hotéis, e os outros bairros não vai estar em frente ao mar, mas vai estar vizinho ao bairro Atalaia.
Então, vai depender muito aí do perfil do cliente. Se, de repente, for aquele cliente que vai vir a negócios, vai vir participar de algum congresso aqui na região, temos os hotéis que ficam no bairro Coroa do Meio, no bairro Jardins também, que são hotéis mais ligados ao público executivo. Mas aquele cliente que vem a lazer pode se hospedar na Atalaia, pode se hospedar na Farolândia, que vai estar também muito bem acomodado, tá? Então, eu coloquei para vocês aí esse mapa, para que vocês se localizem um pouquinho aqui em Sergipe. Observe que Aracaju realmente está estrategicamente bem localizado, se a gente for comparar com os demais passeios, a gente consegue chegar em todos os passeios, naqueles passeios que a gente chama de bate e volta, né? Que a gente consegue ir e voltar para Aracaju tranquilamente, sem nenhum problema aí de desgaste, de cansaço. Realmente, todos os nossos passeios a gente consegue fazer facilmente em um dia, tá? Então, vou falar agora um pouquinho para vocês de cada passeio separadamente. A começar, então, com o nosso City Tour aqui em Aracaju. O nosso City Tour, geralmente, a gente recomenda que faça no dia seguinte à sua chegada aqui na cidade, aqui no estado. Então, Aracaju é o passeio que a gente vai conhecer, de fato, a nossa cultura aqui na capital. Aracaju é uma capital que tem aproximadamente 600 mil habitantes. Então, é uma capital ainda em pleno desenvolvimento, uma capital nova, uma capital jovem. Ela foi fundada em 1855, ela foi projetada para ser capital do estado. Então, a gente vai perceber que as ruas, elas são bem traçadas, né? Muito espaço de lazer, muitas áreas de praças, parques, e a gente consegue, então, aí caminhar tranquilamente na cidade, sem muito problema aí de trânsito, de engarrafamento, e a gente consegue, então, conhecer realmente a nossa cidade no nosso City Tour. Então, as fotos aí, tem uma foto principal aí na parte de cima do lado esquerdo, que é a orla da cidade, a orla de Atalaia, que é considerada uma das orlas mais belas do Brasil. São aproximadamente 4 quilômetros de extensão de orla, né? Então, a gente consegue, tem quadras poliesportivas, bares, restaurantes, né? Tudo aí nesse complexo aí de aproximadamente 4 quilômetros de extensão de calçadão, tá? A foto que está um pouco abaixo, na margem de um rio aí, é um monumento mais novo da cidade. A gente tem aí o Largo da Gente Sergipana. Que pena, de novo teve um problema. O Reinaldo novamente teve um problema. Deu uma travada, né, James? Deu uma travada. Ele estava com a opção de usar um outro. Agora ele caiu. O Reinaldo caiu agora. Gente, ele só vai trocar ali a forma de entrar no webinar, mas ele já está voltando, tá? Ok. Não quer aproveitar e o ensejo e falar a programação de semana que vem, não? Já vamos falar. Segunda-feira a gente tem às 10 da manhã o AM Resorts, né? Na quarta-feira nós vamos também ter um exclusivo com o Clube Med Brasil e Caribe, também às 10 horas da manhã, no dia 29. E encerramos julho na sexta-feira com o Rio de Janeiro, também às 10 horas da manhã na sexta-feira. Então, a semana que vem... Oi? Alô, Rai? Eu estou mudando aqui para o celular, que eu acho que o computador está travando um pouquinho. Perfeito, Reinaldo. Essas coisas da internet acontecem. Ao vivo. Isso aí. Ao vivo tem que ter esse improviso aí. Pronto. Só me dá um ok se está tudo certo por aí, por favor. Ok. A tela está bem? O áudio está bom também?
Tá bom. Agora Perfeito, ok. então. Ótimo. Então, eu vinha falando... Vocês conseguiram me ouvir até o City Tour, pelo menos? O início do Sim, City Tour? até essa nova atração aí, esse novo monumento. Perfeito, então. Então, tá ótimo. Vou recomeçar desse ponto, então. Então, Ok. como eu vinha falando, né, esse ponto aí, então, é o Largo da Gente Sergipana, né, um dos atrativos mais novos aqui de Sergipe. Tem um visual realmente muito bonito, na margem de um rio, e uma das principais avenidas aqui da cidade, que liga a Zona Sul até o centro da cidade. Então, o nosso City Tour, a gente também contempla uma parada nesse ponto, a gente faz um desembarque para fotos, a gente conta um pouquinho da história desses grupos folclóricos aqui da região, né? Como eu falei, cada estátua representa um grupo folclórico aqui de Sergipe. A foto ao lado, que mostra algum material em cerâmica, aí é o mercado municipal. O mercado municipal, geralmente as pessoas que vão em uma cidade que não conhecem, é um dos locais mais atrativos daquela região. Ali você vai conhecer o artesanato, vai conhecer os doces típicos, a nossa cultura, né? Frutas, os doces típicos da região. Geralmente a mulherada gosta bastante, né? Para comprar as lembrancinhas, comprar essas lembranças que levam também para suas cidades de origem. E aí a gente tem um tempo maior nesse local, já que são 3 mercados em uma única região. Então, um mercado basicamente é o artesanato, o outro mercado são os doces típicos e as castanhas torradas e caju, que é uma grande atração gastronômica aqui da região, e o outro mercado é o mercado das frutas, né? É o nosso mercado, nosso dia a dia, é o mercado de hortifruti, né? Então, a nossa principal parada do nosso passeio do City Tour são nos mercados municipais. A foto acima aí temos a Igreja de Santo Antônio. Aracaju, pessoal, é uma capital muito plana, é uma cidade muito plana. Então, em todo o passeio do City Tour, a gente vai subir apenas uma ladeira para chegar até essa igreja aí, que é a Igreja de Santo Antônio. Na frente dela tem uma praça que tem uma espécie de um mirante, e lá a gente consegue visualizar, então, boa parte da cidade de Aracaju. Conseguimos ver o rio Sergipe também, né, que é um rio que corta toda a cidade. Então, é um dos pontos também muito bons para tirar fotografias. O City Tour, basicamente, pessoal, tem uma duração média de 3 horas. A gente começa por volta de 9 da manhã, vai acabar por volta de meio-dia, meio-dia e 30, e daí a gente retorna para a zona sul da cidade, onde ficam os hotéis. Só que aí tem uma vantagem, né, para as pessoas que vêm com a Top Tour receptivo, né, que compram o seu City Tour com a Top Tour, o seu City Tour com a Top Tour, é que depois do City Tour, em caráter de cortesia, a gente leva todos os nossos passageiros até o litoral sul. A gente vai até uma praia da cidade. Então, aquele cliente que quer dar continuidade ao seu passeio, permanece no nosso transporte e a gente segue até uma praia. Lá a gente vai ficar em uma barraca de praia. Aqui no Nordeste, quando falamos barracas de praia, leve em consideração que é um grande restaurante à beira-mar, não é? Com estrutura de cadeiras na areia, banheiros, chuveiros com água doce, e lá você pode petiscar, pode almoçar tranquilamente. Então, lá a gente fica até as 15h30, 16 horas, quando retornamos aos hotéis. Tem aquele cliente que não quer ir para a praia de repente, só quer fazer o City Tour, não tem problema. A gente vai passar pelos hotéis, que é caminho, não é? Como eu falei, Aracaju tudo é muito próximo. Então, saindo do Santo Antônio, saindo da região do centro da cidade em direção ao sul, a gente vai passar pela frente de todos os hotéis mais uma vez. Então, aquele cliente que não quer ir para a praia pode desembarcar no hotel sem problema nenhum. Mas, geralmente, as pessoas querem chegar até a praia para almoçar, né, para ver o visual do litoral e ficar um tempo mais aí durante o nosso passeio. Então, aí a gente tem as estruturas das barracas de praia, a gente percebe que realmente são grandes restaurantes, né? Algumas delas têm área VIP, conforto, segurança, né? Cardápio realmente bem variado, bem diversificado. A gastronomia nossa aqui em Aracaju, como todo o estado de Sergipe, basicamente frutos do mar. A gente vai comer um peixe, vai comer um camarão, vai comer uma carne do sol muito saborosa. E aí a gente observa realmente são estruturas realmente bem interessantes, praias que nós temos aqui em Aracaju. Então, lembre-se disso. Quando falamos barracas de praia no Nordeste, não é apenas um pequeno quiosque, né? São grandes restaurantes realmente à beira-mar, tá? No outro dia, né, já acabou o City Tour, no dia seguinte a gente sugere outros passeios aí de maneiras opcionais. Então, um outro passeio que fica próximo aqui à capital, próximo a Aracaju, é a Croa do Goré e Ilha dos Namorados. Esse passeio é um passeio que viremos navegar a bordo de um catamarã. A gente observa a foto dele aqui ao fundo do catamarã. O catamarã tem 2 andares, comporta cerca de 200 passageiros.
então totalmente seguro. Uma pergunta que fazem bastante quando chegam aqui em Sergipe, se os passeios de catamarã tem balanço, tem correnteza. Não. Todos os nossos passeios de barco aqui em Sergipe, todos eles acontecem em rios. Nós não navegamos no mar, somente em rios. Então, o rio geralmente são águas mais tranquilas, então, por conta disso, a embarcação ela fica muito estável, não tem problema de balançar, de ter correnteza, de ter enjoo, é bem sossegado. Tá? E o que é a Croa do Goré? A Croa do Goré e a Ilha dos Namorados são dois bancos de areia, né, que se formam durante o movimento da maré. Aqui no Nordeste, muitos passeios nossos dependemos muito da maré, né? Então, a maré sobe e desce algumas vezes ao dia, e quando a maré está baixa, forma esse grande banco de areia aí, né, no estuário do rio, onde as pessoas podem passear, podem tirar fotos, tem estrutura de bares também, para petiscar, comer alguma coisa e tomar banho de rio, né? Como eu falei, a gente tem essa prainha aí, né, na margem desse banco de areia, então fica um banho realmente muito agradável, muito seguro e muito sossegado. Croa, quando falamos croa, é o banco de areia, né? E o goré, o pessoal pergunta muito por que esse nome goré. Goré é um caranguejinho pequenininho, pessoal, não comestível, que habita nessa região do banco de areia quando a maré está seca. Então, quando a maré seca, eles vêm ali para o banco de areia, procurar alimentação. Então, é uma atração também dessa região, né? O pessoal quer tirar foto, quer conhecer o que é o goré, e é muito legal. Então, esse passeio basicamente é isso. É um passeio de catamarã, né? Uma embarcação que vai navegar por um rio e vamos conhecer, então, esses dois bancos de areia. Croa do Goré e a Ilha dos Namorados, que já fica próximo à foz do rio, onde de um lado é o rio Vaza Barris e no outro lado do banco de areia já é o Oceano Atlântico. Esse passeio, como eu falei, fica próximo aqui dos hotéis, em torno de meia hora, saindo dos hotéis, já chegamos no Atracadouro, né? Fica no sul de Aracaju, e é um passeio que começa por volta de 8 da manhã, por volta das 15 horas já está também acabando, a gente já voltando para os hotéis da cidade. Um outro passeio também de litoral, aí já um outro dia de passeio, seguindo mais em direção ao litoral sul de Sergipe, na divisa já com a Bahia, Praia do Saco. Esse passeio é aquele passeio para quem quer descansar, para quem quer relaxar. A gente vai em mais ou menos 1 hora de viagem, saindo de Aracaju em direção ao litoral sul, e chegaremos nessa vila de pescadores aí, onde tem uma faixa de areia para a praia, algumas barracas, alguns bares, né? Para que as pessoas possam passar o dia de lazer à beira-mar. Então, aquele passeio realmente para relaxar. A gente vai sentar numa cadeirinha de frente para o mar, tomar sua bebida, sua cerveja, seu refrigerante, sua água de coco e petiscar à vontade. Essa foto à direita, que tem uns peixes aqui ao meu redor, aí no caminho da Praia do Saco, a gente passa nesse local, que é a Lagoa dos Tambaquis. É no caminho da viagem. É uma lagoa onde o proprietário tem criação de tambaquis, né? Então a gente para lá para quem quiser ir ao banheiro, fazer aquele pit stop no caminho da viagem. E a atração aí realmente são os tambaquis, né? Eles são muito dóceis, eles vêm próximo da gente para poder pegar alimentação. Então lá eles vendem uns pacotinhos de ração, a gente dá ração, e eles vêm realmente quase nos pés da gente ali para tirar foto. É bem interessante, é uma atração a mais aí nesse passeio da Praia do Saco. Tá? Tem uma foto aí mais aérea, a gente vê que tem uma faixa de areia, né, com alguns bares. Ali por trás daquela vegetação faz parte do manguezal e também alguns coqueirais. E, como eu disse, é um passeio para relaxar. Nesse passeio, para quem quiser, aí não é obrigatório, é somente quem quiser. Existem passeios também de buggy e passeios de lancha, né, para conhecer toda essa região aí de rios, nessa região aí da Praia do Saco. Então, esses passeios opcionais faz realmente quem quiser, ou buggy ou a lancha, tá? Um outro passeio que esse já fica também na Bahia, mas a gente vende muito aqui em Sergipe, não poderia passar sem falar dele, que é Mangue Seco. Mangue Seco geograficamente faz parte da Bahia, mas a gente vende muito esse passeio aqui em Sergipe porque ele fica mais próximo de Aracaju do que de Salvador. Então, um dos nossos passeios mais procurados aqui na região também. Esse passeio, para que vocês entendam um pouquinho da geografia, eu mostrei anteriormente a Praia do Saco. Ali ao lado passa um rio, que é o Rio Real. Atravessou o rio, do outro lado já é Bahia, Mangue Seco. Tá? Então, Mangue Seco ele ficou muito famoso aí por conta da novela Tieta do Agreste, nos anos 80. Não é? Tem uma vila de pescadores, com bares, restaurantes, pequenas pousadas. E passeio também de praia. Então, a gente pode fazer esse passeio tanto conjugado, né, com a Praia do Saco, as pessoas podem atravessar de lancha, como podem fazer esse passeio também específico somente para Mangue Seco. A distância basicamente é a mesma na Praia do Saco, em torno de 1 hora de viagem, só que Mangue Seco tem uma travessia, né, que essa travessia é obrigatória para chegar até lá, já que não existe
um outro meio para chegar a Mangue Seco, tem que ser por essa travessia de embarcação. E lá também tem passeios de buggy para conhecer as dunas, né, conhecer lá os coqueirais. Realmente é um passeio muito agradável aqui no litoral entre Sergipe e a Bahia. Tá? Agora a gente vai seguir um pouquinho em direção, a gente vai sair um pouquinho da praia, vamos seguir agora em direção ao interior do estado, né? Então, Sergipe, como eu falei, para quem viu o vídeo no início da apresentação, Sergipe tem de tudo, né? Tem praia, tem mar, tem história, tem gastronomia. E aí agora é um passeio para quem gosta mais da parte histórica, para quem gosta de museus, para quem gosta de conhecer um pouco realmente da história de Sergipe. É São Cristóvão. São Cristóvão é uma das cidades mais antigas do Brasil. Ela foi fundada, pessoal, em 1590. Lá a gente vai fazer um passeio realmente pela história aqui de Sergipe. Vamos passear por ruas antigas, casarões, igrejas do século XVIII, século XVII também. Lá a gente tem Museu de Arte Sacra, temos Museu Histórico de Sergipe. E para quem gosta também do turismo religioso, São Cristóvão agora também está sendo muito procurado por conta da história da Irmã Dulce. A Irmã Dulce ela é baiana, tá? Mas quando adolescente ela veio para Sergipe e morou um tempo em São Cristóvão. E foi em São Cristóvão que ela fez os seus votos religiosos para tornar freira, né? Para se tornar freira. Lá a gente tem um convento em que ela fez esses votos. Então as pessoas gostam muito de conhecer esse convento, conhecer um pouco mais da história aí da Irmã Dulce, né? Santa aí brasileira aí, a Santa Dulce dos pobres, né? E também lá, para quem gosta de artesanato, a gente vai conhecer um pouquinho das xilogravuras, que a gente tem nessa foto aqui, a nossa direita, na parte de baixo. A xilogravura que é um trabalho feito por um artista plástico lá da região, e as pessoas gostam muito desse trabalho, realmente são trabalhos muito bonitos, e a gente encontra basicamente em São Cristóvão. Falando um pouquinho da gastronomia, geralmente todo passeio que a gente faz, a gente sempre tem um ponto forte na gastronomia, e aí a gente vai conhecer uma das nossas guloseimas, né, mais procuradas aqui de Sergipe, que são as queijadas. As queijadas é um doce que veio de origem portuguesa, e quando chegou a essa história aqui, essa receita aqui em Sergipe, ela foi adaptada, né, para a realidade da época aqui. Como nós não tínhamos o queijo, então a queijada a receita original que usava queijo, ela foi substituída aqui pelo coco. Então é como se fosse uma cocada de forno, muito saborosa, muito, muito gostosa realmente, e é onde a gente encerra o passeio de São Cristóvão nessa casa, né, que vende essas queijadas, que é muito saborosa. Para observar as fotos aí, a foto principal, a foto de cima, nós temos a Praça São Francisco, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, ela recebeu esse título em 2010. Aí abaixo temos o claustro do convento, à nossa esquerda, e essa foto do meio aí temos o conjunto arquitetônico do Carmo, onde fica o convento em que a Irmã Dulce, então, morou na época que ela era adolescente. Tá? Então, aí é São Cristóvão, fica a meia hora de Aracaju, próximo aqui da capital. São Cristóvão também, que já foi capital de Sergipe, né? Então, para quem gosta de história, para quem gosta do turismo religioso, é o local que a gente indica conhecer. Um pouquinho também no interior do estado temos o Parque dos Falcões. O Parque dos Falcões é para aquele cliente que gosta de paisagem, que gosta de animais, né, aves de rapina. O Parque dos Falcões, pessoal, não é um zoológico, como algumas pessoas pensam, tá? Lá é um centro de readaptação de aves de rapina. Então, o dono desse espaço, que é o seu Persílio, que está na foto aí à esquerda, ele tem o dono de cuidar dessas aves de rapinas, as aves que são encontradas machucadas, com algum problema, as aves que são recuperadas do tráfico de animais, são levadas para esse espaço, ele cuida dessas aves e depois solta na natureza. Só que muitas aves chegam muito debilitadas, elas não conseguem mais voltar para o meio natural. Então, essas aves que têm esse problema maior, ele acaba cuidando dessas aves e tomando conta aí pelo resto da vida das aves, né? Então, é um espaço onde as pessoas podem conhecer a história de cada ave de rapina, corujas, águias, falcões, gaviões, corujas de várias espécies, né? Coruja pequena, coruja um pouquinho maior. Essa está no meu ombro aí, é uma coruja muito bonita. Então, ele tem essa oportunidade do cliente conhecer as aves de rapina, tirar foto, conhecer a história. É um local que eu costumo ir, as pessoas geralmente se emocionam com a história aí desse rapaz aí, que é o seu Persílio, né, que toma conta dessas aves aí, cuida dessas aves, e realmente é uma pessoa muito ímpar aqui na região, aqui em Sergipe.
Tá? Então, é um passeio para quem gosta de natureza. Esse passeio fica em torno de 1 hora de Aracaju, no município de Itabaiana, Agreste Sergipano. Quando falamos agreste, pessoal, o agreste é a transição do litoral para o sertão. Então, quando a gente pega o mapa de Sergipe, é o meio de Sergipe, é o agreste. Tá? Agora vamos falar dos passeios que ficam no São Francisco. Temos 4 passeios que ficam em toda a extensão aí do São Francisco. Geralmente quem vem a Sergipe, né, muitas pessoas vêm motivadas em conhecer o Rio São Francisco, já que temos vários passeios nessa região. E o primeiro deles, então, é a Foz do Rio São Francisco. Consegue me ouvir bem por enquanto? Tudo certinho no vídeo aí, no áudio, né? Tudo certinho? Agora tá tudo tranquilo, Reinaldo. Certinho. Perfeito, que ótimo então. Qualquer coisa, é só falar que a gente repete alguma coisa que precise faltar aí. Então, esse passeio aí da Foz do São Francisco, a gente vai conhecer o local onde o rio encontra com o mar. Né? Esse passeio fica a aproximadamente 2h30 de Aracaju, e esse passeio, a embarcação vai sair do município de Brejo Grande, nas margens do São Francisco, do lado sergipano. Lembrando que o São Francisco, nessa região, faz divisa entre 2 estados. De um lado está a margem sergipana e na outra margem o estado de Alagoas. Então a gente vai sempre navegar entre Sergipe e Alagoas nesses passeios aí do São Francisco. Tá? Então a Foz a gente vai ver a paisagem mais litorânea, né? Porque já que é o encontro do rio com o mar. Paisagem de manguezais, de coqueiros, de dunas, até chegarmos à Foz, que é realmente o local onde o rio encontra com o mar. A gente observa essa foto aí da parte de cima, tem uma vista aí aérea. E uma outra preocupação que as pessoas têm também, mais uma vez eu repito, se a embarcação balança, se é perigoso, super sossegado. A gente observa que o rio tem nessa região, mesmo sendo próximo ao mar, é muito tranquilo. E lembrando, nossas embarcações não navegam no mar, sempre pelo rio. Então a embarcação ela vai atracar, ela vai ancorar em uma prainha de rio, próximo ao local do encontro do rio com o mar, mas ela não passa para o lado do mar, tá bom? E aí a gente tem uma paradinha na margem do rio, para banho de rio, para passear um pouquinho, tirar fotografias, comprar artesanato local. Lá eles montam uma estrutura com as barraquinhas para vender cocadas, vender cerâmica, né, aquele material feito em barro. Então é um passeio muito, muito interessante aqui na região. Mais uma vez eu falo da gastronomia. Esse passeio aí, pessoal, geralmente já inclui o almoço. Tá? Então, quando a pessoa compra esse passeio, o almoço já faz parte do pacote. Então, depois que a gente volta para o município de onde saímos com a embarcação, que é o município de Brejo Grande, lá a gente vai ter o nosso ponto de almoço. Então, imaginem vocês almoçar um peixinho, um camarão, olhando para o Rio São Francisco. Então, realmente é um dos pontos fortes desse passeio, é a nossa gastronomia. Né? Então, a gente observa aí mais uma vez as paisagens, né? Coqueiros, dunas, e, como eu já falei, em torno de 2h30 de distância entre Aracaju até o município aí de Brejo Grande. O próximo passeio também que fica nas margens do São Francisco é a Rota do Imperador. Esse passeio é recente, tem pouco tempo que a gente já está operando esse passeio, mas mesmo em pouco tempo de operação, é um passeio que tem tido uma procura muito boa, já que a gente tem uma paisagem muito bonita também, mais uma vez no São Francisco, e esse é um passeio que vai mesclar, né, história e paisagens naturais do São Francisco. Esse passeio ele vai retratar a visita de Dom Pedro II, quando ele esteve aqui nessa região. Ele fez uma expedição em 1859 pelo Nordeste, e ele entrou, né, pelo Rio São Francisco para chegar até Paulo Afonso, que era o destino final dele. Então, nessa viagem, ele passou, né, ele pernoitou em alguns municípios, e essa foto aqui do lado esquerdo, na parte de cima, é o município de Penedo, em Alagoas, mas a embarcação ela sai de Sergipe, do município de Santana do São Francisco. Então, a gente vai conhecer, né, essa história de Dom Pedro II aqui na região. A gente conhece Penedo, que é do lado alagoano, uma cidade histórica muito bonita, muito agradável, os casarões muito bem conservados. E o nosso ponto forte desse passeio é a parada para banho. Observe na foto aqui abaixo à direita, que tem aquelas redes, né, que a pessoa fica na água, né, as mesinhas também subaquáticas. Então, imagine vocês tomar banho de rio, no meio do São Francisco, e um grande banco de areia com água que chega no máximo no joelho. Então, realmente é um banho muito agradável, bem interessante nessa região. Um outro ponto alto desse passeio também, que está muito em alta hoje em dia, né, é o turismo de experiência.
Observe a foto aqui à nossa esquerda, na parte de baixo, né, um rapaz aí fazendo material em cerâmica, né, um artesão. Aí o cliente vai poder ter a oportunidade de conhecer desse trabalho feito em cerâmica e vai, de repente, poder experimentar como é que faz esse material. Então, o cliente consegue, né, manusear, né, esse barro para tentar fazer alguma peça em artesanato, né, alguma peça que ele tenha mais facilidade. De repente, um jarro, um cinzeiro, alguma coisa assim desse tipo. Então, a pessoa senta nesse espaço aí, tem aquela roda, né, o torno, né, que fica ali girando, e ele com as suas próprias mãos vai tentar fazer algum material. Não é muito fácil não, mas eles tentam lá e é bem divertido, é bem interessante aí, né, a pessoa ter essa experiência em fazer o seu próprio artesanato. Além disso, a gente também ajuda a comunidade, né, as pessoas podem comprar outras peças que são feitas realmente pelos artesãos, pequenas estátuas de cerâmica, né, vasos variados, jarros. Então, geralmente, o pessoal compra essas lembranças e também é uma maneira de ajudar a comunidade local. O guia que vai na embarcação, ele vai todo vestido aí de imperador, então é uma atração também da embarcação. O pessoal quer tirar foto com Dom Pedro II, né? Então, é um passeio realmente bem interessante aqui em Sergipe. Rota do Imperador. Passando para o próximo passeio, aí esse é o nosso passeio carro-chefe aqui da região. É o passeio mais procurado aqui de Sergipe, né? Os cânions de Xingó. Como eu já disse, repito, né? Geralmente as pessoas que vêm para Sergipe vêm motivadas em conhecer os passeios do São Francisco e principalmente esse aí, que são os cânions de Xingó. Xingó, pessoal, é a região que já está no sertão sergipano. É o nosso passeio mais longo que nós temos aqui em Sergipe. Esse passeio, para chegar até lá, são aproximadamente 3 horas de viagem, mas assim, é uma viagem muito agradável. A gente vai passar por paisagens bem diversificadas, né? Saindo de Aracaju, no litoral, passaremos pelo Agreste, chegaremos no sertão. Então, assim, tem muita coisa para se ver nesse percurso de viagem. E aí chegamos lá nos cânions. O cânion, para quem não sabe, é um paredão rochoso, né? E o rio passa no meio desse paredão rochoso. Então, a embarcação vai navegar por essa região. A gente vai parar em um ponto para banho, que é essa foto aqui da esquerda. Observe que ela é cercada por uma proteção. Existe uma rede ali por baixo. E observe que a água também é bem tranquila, bem calma, não tem correnteza. Essa região aí, pessoal, é a região do rio que ele está represado. Tá? Como é um rio que está represado, não tem correnteza, mas vai ter realmente uma certa profundidade. Uma região que é funda, mas observe que com essa proteção que tem em volta, tem uma rede por baixo, fica um banho muito tranquilo, muito seguro. Além do mais, para quem não sabe nadar, vai ter à disposição colete salva-vidas e também aqueles espaguetes flutuantes, né? aquelas boias que as pessoas podem usar também gratuitamente. Tá? Nesse passeio também, a pessoa tem a possibilidade de conhecer o final do cânion. Observe a foto à direita, na parte de baixo, tem uma canoa, né? Um barco aí com algumas pessoas passeando. Esse aí é um pequeno opcional que vale muito a pena fazer. Aquele algo a mais que vale a pena fazer. Esse passeio custa aí, esse passeiozinho de barco aí, da canoazinha, custa R$10 por pessoa. Então a pessoa vai chegar até o final do cânion, tira a sua foto e retorna. Para quem assistiu a novela Velho Chico, a novela Cordel Encantado, né, também foi gravada nessa região. Então é basicamente o que a gente vai ver aí nesse passeio, nessa paisagem aí, dos cânions de Xingó. Então, um passeio muito bonito. A gente observa o contraste das cores aí, né, da água esverdeada, o céu azul, né, com os paredões meio alaranjados. As pessoas aí podem fazer realmente verdadeiros books fotográficos nessa região. E aí, pessoal, a gente tem também nesse passeio, ele é feito em 2 modalidades diferentes. Tá? Ele pode ser feito no bate e volta, saindo de Aracaju, faz o passeio e retorna para Aracaju à tardezinha, como também tem a possibilidade de fazer esse passeio com pernoite nessa região de Xingó. Então, você pode se hospedar tanto em Canindé do São Francisco, que é o município que está em Sergipe, de onde sai a nossa embarcação, como também pode pernoitar no município vizinho, já do lado de Alagoas, que é o município de Piranhas. Município também histórico, casinhas bem conservadas, bem coloridas. Então, existe essa possibilidade também de pernoitar na região. Tá? E a pessoa que pernoita na região, no dia seguinte, ela tem a possibilidade de conhecer outros passeios nessa região. Porque, assim, quem faz o bate e volta vai conhecer basicamente os cânions, tá? Vai conhecer basicamente esse passeio dessas fotos aí que está na tela agora. Mas para quem pernoita lá, aí no dia seguinte, aí sim, pode conhecer um outro passeio,
que é a Rota do Cangaço. É um passeio também pelo Rio São Francisco, só que é um passeio abaixo da usina de Xingó, né? Fora daquele trecho represado, e aí a gente vai conhecer um pouco mais da história dos cangaceiros, né? Do Lampião, Maria Bonita, e a gente vai conhecer a Grota de Angico, que é essa foto menorzinha que está embaixo do lado esquerdo. Esse local é a Grota de Angico, foi aí que o Lampião e a Maria Bonita foram mortos, né? Pela volante alagoana. Então, a gente consegue, nesse passeio, conhecer toda a história do cangaço, a paisagem muito bonita, e para quem quiser conhecer o local, né, a Grota de Angico tem essa possibilidade também. Esse passeio, existe algumas dúvidas, né, quanto a esse passeio, o pessoal pergunta muito, se tem trilha, se tem caminhada, se pode ir com criança, se pode ir com idoso. Então, veja só, pessoal, esse passeio, basicamente, a gente vai sair com catamarã de Piranhas, e vamos chegar nesse local aqui, que é a foto de cima, a foto maior, que é uma estrutura de lazer, que é o Cangaço Ecoparque. Aí a gente vai ter uma estrutura de lazer muito grande, com restaurantes, né, toboágua, redes embaixo das árvores. Então, um local super agradável que atende qualquer faixa etária do seu cliente. Tá? Mas para se chegar até a Grota de Angico, aí sim tem uma pequena caminhada. Aí a caminhada vai sair desse espaço aqui, que é o Cangaço Ecoparque, e o tempo médio de caminhada entre ida e volta em torno de 1h30. A trilha é de fácil acesso, porém é uma região de sertão. Então, o que mais incomoda na trilha vai ser o calor. Tá? Então, a gente vai estar numa caminhada em sol quente, né, no sertão, a temperatura realmente é um pouco mais alta, mas para a caminhada só vai quem quiser. Quem quiser conhecer a Rota do Cangaço e chegar somente até a estrutura de lazer do Cangaço Ecoparque sem precisar fazer a trilha, não tem problema. Vai conhecer a mesma história, já que o guia vai contar toda essa história durante a navegação para vocês. Vai ter um momento de lazer, né, na margem do rio, vai petiscar, vai poder almoçar tranquilamente. Além do mais, a cidade que sai a embarcação, que é o município de Piranhas, é uma cidade histórica, e lá à noite também tem um forrozinho, né, tem um atrativo a mais aí para quem pernoita na região. Tá? Então, são basicamente os passeios que temos aqui na região do Xingó. Aí, para quem dorme também lá e de repente não quer fazer a Rota do Cangaço, quer dormir lá, mas não quer fazer a rota, aí no dia seguinte pode conhecer o Museu de Arqueologia de Xingó. É um museu fantástico para quem quer conhecer essa história arqueológica da região. Durante a construção da usina, né, foi construído a usina, então eles encontraram algumas peças arqueológicas e foram então recolhidas e colocaram nesse museu, que é um museu realmente muito bonito. Pode conhecer a própria usina de Xingó, né, a usina hidrelétrica de Xingó, é uma das usinas mais modernas aqui do Brasil. Ela uma estrutura muito legal para quem quer conhecer essa parte de como funciona, né, a usina em si. A gente consegue chegar até a casa das máquinas onde ficam as turbinas. Então, são alternativas para quem dorme lá nessa região. Tá? Pousadas confortáveis, hotéis também muito bons. Então, você consegue aí aproveitar muito bem essa região para quem vai dormir lá na região de Xingó. Ok? Basicamente, são esses os passeios aqui de Sergipe. Antes somente de encerrar aqui os passeios, eu queria falar um pouquinho mais para vocês dos nossos festejos que temos aqui em Sergipe. Para quem viu o vídeo, né, no início da apresentação, a gente observou ali as festas juninas aqui da região. Então, o pessoal pergunta muito assim, Reinaldo, qual época eu posso visitar Sergipe? O ano inteiro, pessoal. Aqui a gente vai ter basicamente sol quase todos os dias. No meio do ano chove um pouquinho mais, com um pouquinho mais de frequência, mas que nada vai atrapalhar os nossos passeios. E é no meio do ano que acontecem as festas juninas, né? As festas de São João, que é muito comum em todo o Nordeste. Então, nós temos aqui em Aracaju, um grande arraial que é formado nas praças do mercado, na Orla de Atalaia também, e além do mais, nos municípios, né, próximo aqui a Aracaju, no estado aqui também temos algumas festas que as pessoas podem conhecer, como Itabaiana, como Estância, como Areia Branca, Capela, são municípios que têm um festejo forte aí, as festas juninas, tá? Outra época boa também para conhecer aqui é a época do Réveillon. A gente tem um Réveillon muito bom na Atalaia, queima de fogos, né, shows artísticos. É um Réveillon muito familiar. E também temos o nosso Carnaval, para quem quer vir para aproveitar o feriado de Carnaval, mas para quem quer descansar. Então, assim, você quer viajar no Carnaval, mas não quer agitação,
Aracaju é ideal para isso também, já que a gente tem um período muito tranquilo aqui durante o nosso carnaval, mesmo tendo festas de carnaval em alguns bairros da cidade, mas nada que vai interferir, né, aquela confusão, aquele barulho de festas para quem vai estar hospedado nos hotéis da cidade. Então, você pode vir aproveitar o feriadão do carnaval sem precisar estar no meio da confusão, das festas carnavalescas. Então, também é um outro período muito bom para quem conhece, para quem vem conhecer aqui em Sergipe. Tá? Basicamente, os passeios são esses aí. Como eu falei, a gente consegue conhecer muita coisa, história, paisagens, cultura, gastronomia, tudo isso aí em Sergipe. Eu não sei se travou um pouquinho mais depois que eu passei para outro aparelho, mas espero que tenha aproveitado um pouquinho da nossa apresentação. E estou à disposição aí para as perguntas agora, estou aí à disposição de todos vocês aí, para quem quiser fazer alguma pergunta sobre os nossos passeios aqui em Sergipe. Vamos lá, Gustavo. Bom, Reinaldo, muito obrigado pela apresentação, né? Eu acho que o estado do Sergipe é o menorzinho do Brasil, mas não o menor em beleza. Tem muito, mas muito mesmo para poder mostrar, né, para o turismo, né? É verdade. E muito também a ser conhecido e a ser lembrado também, que acho que às vezes Sim. as pessoas não lembram tanto por ser pequenininho. É verdade. Mas ele é mais um lugar aí que a gente tem para poder descobrir mais aqui no Brasil. É verdade. Vamos aqui começar com as perguntas. Antes de mais nada, assim, para depois a gente entrar nas perguntas propriamente, tem duas perguntas aqui com relação à questão da pandemia. Como que está aí o turismo neste momento em Sergipe, como que está o funcionamento dos atrativos, as medidas que estão sendo tomadas, se você puder passar para a gente essas informações. Sim, olha só, Sergipe hoje a gente está com os hotéis funcionando, tá? Porém, os nossos atrativos eles continuam fechados, né? Existe um plano de retomada do governo do estado que deverá reabrir já nos próximos dias. Nós temos, a exemplo aqui, o estado vizinho, Alagoas, que já reabriu as praias, já reabriu os restaurantes, né, as barracas de praia. Então, a gente está nessa expectativa aí que nos próximos dias, eu acredito que, de repente, daqui a uns 15 dias, 10 dias no máximo, aí, já teremos alguns atrativos reabertos aí para atender toda a população que venha para essa região agora, aqui para Sergipe. Quanto às medidas, estamos já com todos os protocolos já prontos, hotéis, né, bares, a própria agência de receptivo, nós já estamos com tudo já pronto aí para esperar realmente essa reabertura dos nossos atrativos para poder atender bem os nossos clientes, né? Os nossos transportes mesmo com a ocupação de 60% da ocupação de cada veículo, né? Álcool em gel, máscara dos motoristas, dos nossos colaboradores, os guias. Então, a gente já está só esperando aí o governo liberar para a gente realmente voltar a funcionar, tanto os receptivos como bares e também os atrativos aqui de Sergipe. Maravilha. Bom, vamos lá. Agora vou dar uma outra pergunta aqui com relação ao Parque dos Falcões. Né? Sim. A Simone falou que ela ama corujas. É possível, assim como as corujas, mas também com os falcões, é possível interagir com eles? Sim, sim, sim. Lá no Parque dos Falcões, a visita ela é programada em três etapas. A primeira etapa, a gente vai assistir um vídeo para explicar um pouco do que é o Parque dos Falcões. Depois, a gente vai conhecer todas as aves nos seus viveiros, né? E aí, depois, tem uma outra parte, que é a parte de fotos. Então, geralmente, as fotos eles trazem os animais mais domesticados, né? Corujas, falcões. Dependendo do tempo, ele faz um voo, né, de demonstração com um falcão. Então, a gente consegue tirar fotografias e interagir com vários animais, sim. Falcões, corujas. Bem interessante. E com relação ao passeio ao Cânions de Xingó, no caso do bate-volta, é mais ou menos saindo do centro, quanto tempo? Saindo de Aracaju até chegarmos lá ao nosso ponto de apoio, de onde vai sair a embarcação, vai durar em torno de 3 horas a 3 horas e meia de viagem. São 200 quilômetros de distância, tá? Mas aí, como eu disse, no caminho da viagem, a gente tem muita coisa para se ver. Temos uma paradinha técnica, um pit stopzinho para, de repente, fazer um lanche, ir ao banheiro, né? E saímos de Aracaju por volta de 7 da manhã e a gente vai chegar de volta aos hotéis da cidade por volta de 7 da noite, aproximadamente. Mais ou menos isso aí. E fizeram uma pergunta aqui. Com relação a esses passeios, né, na região do Agreste,
Aceita o dinheiro e cartão? Tem algum... É tudo tranquilo? Não tem nenhum tipo Tudo tranquilo, tudo tranquilo. O único local que às vezes pode falhar, às vezes falha um pouquinho o sinal, porque as máquinas hoje em dia é com sinal de celular, não é? Geralmente em Mangue Seco o sinal falha um pouquinho, mas assim, nunca tem problema não. A gente geralmente consegue passar, às vezes demora para processar, né, a compra, mas passa tranquilamente. Então todos os locais, basicamente, hoje já se recebe tanto débito como crédito aqui, sem problema nenhum. Perguntaram aqui, no passeio, quando se tem a pernoite em Xingó, né? Você falou de Piranhas. Qual seria a outra cidade que também pode ter hospedagem? Canindé do São Francisco, que é do lado sergipano, lá tem hotéis muito bons, e Piranhas, que fica do lado de Alagoas. Então, pode ter essas duas possibilidades. De uma cidade para outra, são cerca de 20 quilômetros de distância, são vizinhas mesmo. A divisão é o rio, né? O Rio São Francisco. Então, de um lado está Sergipe, do outro lado está Alagoas. Então, a divisão é somente o rio. No passeio no Parque do Cangaço, a alimentação está inclusa? Não. A alimentação fica opcional. Lá a gente tem um restaurante, né, que dependendo da quantidade de pessoas que tem naquele dia, ele pode servir o serviço de almoço tanto em buffet ou à la carte. Aí depende de quantas pessoas tem no dia no atrativo, cada dia de passeio. Gustavo, deixa eu aproveitar aqui também, já tem uma pergunta aqui que veio para mim em relação aos cânions do Xingó. Já fizeram casamento lá, Reinaldo? Já. Casamentos? Sim, teve um casamento famoso aí recentemente, se não me engano foi o ano passado, foi o ano retrasado, daquele digital influencer Carlinhos Maia. Ele tem um youtuber, né, famoso aí, então veio várias personalidades aí globais, aí, cantores famosos, e casamentos, esse foi o mais famoso que tivemos na região, né? Mas vários casamentos acontecem. Lá tem tanto no catamarã, como no próprio restaurante de onde sai o catamarã, tem uma paisagem muito bonita, e vários casamentos acontecem nessa região, sim. Tá, e obviamente se hospedam por ali, quer dizer, ou em Piranhas ou em Canindé. Ou em Canindé, justamente, isso mesmo. Tá, ok, obrigado. Por nada. Fizeram uma pergunta aqui com relação à questão da gastronomia. Qual que assim, seria o prato típico de Sergipe? Que você recomenda que quem for não pode deixar de experimentar? Olha, em Sergipe, eu digo que são dois, basicamente. A carne do sol com pirão de leite, que ele é muito gostoso, basicamente é típico aqui de Sergipe, e o camarão. Aí o camarão vai depender do gosto do cliente. Se ele gosta do camarão com molho, camarão alho e óleo, vários tipos aí de camarão. E o nosso principal petisco, né? Aí não chega a ser uma refeição, é um petisco. É o caranguejo em si, não é o próprio caranguejo. Aqui o caranguejo a gente come daquela maneira tradicional, né? Quebrando no martelinho mesmo, né? A gente fala que aqui em Aracaju a gente não faz terapia, né? A gente está com raiva, estressado, vai comer o caranguejo na orla, ali, com um martelinho ali, né? No toque, já desestressou, né? Se lambuza todo, fura o dedo. Justamente. Quebrar o caranguejo aqui é quase um evento social, né? A gente liga pro colega, vamos ali comer o caranguejo, bora. Ali vai conversar, vai paquerar, então tudo isso é envolvido aí em torno do caranguejo. Olha só, fizeram aqui para a gente finalizar uma pergunta, você falou sobre a festa junina, né? A festa junina normalmente é só no mês de junho ou ela se estende junho e julho? E também, você comentou do carnaval, para poder falar de quais são outras festas típicas que são interessantes de ir para o Sergipe para poder participar, poder conhecer. Pronto. A festa junina, basicamente, acontece no mês de junho. Ela começa exatamente no dia 31 de maio, né, o último dia de maio. Aí vários municípios fazem aquela festa de abertura dos festejos juninos. Então, assim, dia 31 de maio, vários municípios já têm festa. E aí tem continuidade durante todo o mês. Os dias que tem mais movimento nessas festas são os dias dos santos, né? Santo Antônio, no dia 13, São João, dia 24, e São Pedro, no dia 29. Então, assim, nos dias que antecedem esses dias dos santos é que realmente tem mais movimento nesses municípios em relação aos festejos em si, né? Então, por exemplo, quem vem para cá no período de Santo Antônio, aí vai poder conhecer a festa junina mais em Itabaiana, né? Que lá festeja mais o Santo Antônio. Quem vem para cá próximo dia 24, né? Vai ficar muito em Aracaju, que aqui tem as festas do dia 24, como em alguns outros municípios também do estado de Sergipe. Quem vem mais próximo ao dia de São Pedro vai poder chegar até o município de Capela,
que é um município que festeja muito o dia de São Pedro, entendeu? Então, assim, é um mês inteiro, mas o forte mesmo em cada município é uma data mais específica, de acordo com esse santo junino, certo? Uhum. E as festas que acontecem fora desse período junino, por exemplo, assim, eu venho para cá em outubro, mas eu quero dançar um forró. Tem como? Tem, porque em Aracaju a gente tem uma casa de forró que funciona durante todo o ano. Essa casa de forró fica na Atalaia. Então, independente do mês que a pessoa venha para Sergipe, ela vai conseguir dançar um forró, por exemplo, não é? E outras festas fortes que temos aqui, por exemplo, para quem gosta muito dessa parte cultural, né? Aí pode vir para cá em janeiro, vai ter festas de reisados no interior, vai ter festas, grupos folclóricos no interior do estado, como São Cristóvão, como Laranjeiras, né? Então, a gente tem vários festejos que prolongam durante todo o ano. Em setembro mesmo é muito forte o período das vaquejadas no Nordeste, né? Então, temos alguns municípios que é muito forte essa festa da vaquejada aqui em Sergipe também. Não, perfeito. Bom, eu tenho duas questões aqui. Então vamos lá, James. Eu tenho duas aqui ainda. Alguém se esqueceu de anotar aí o nome do rio que você, lá do Croa do Goré, você falou o nome de um rio ali. Sim, ali é o rio Vaza Barris. É um rio que fica ao sul, Vaza Barris. A história desse nome, né? As pessoas dizem que antigamente era um rio que tinha muito banco de areia. As embarcações, quando entravam por esse rio, ela costumava encalhar. Então, para poder desencalhar, tinham que tirar a mercadoria dos navios, geralmente que eram transportadas em barris, não é? Então, daí o nome Vaza Barris. Interessante. Aí o nome do rio. Bacana. E a outra questão aqui, Reinaldo, é sobre os monumentos que você falou das gentes sergipanas. Sim. Você disse que é uma homenagem a grupos folclóricos. Não tem nada a ver com imigrantes. São grupos folclóricos do sertão, do Agreste. Isso. Ali a gente vai ter grupos folclóricos em vários locais daqui de Sergipe. Então, por exemplo, temos ali o grupo Lambiçu de Caboclinho, que é um índio e um negro, como se estivesse brigando ali. Né? Então, ele vai contar um pouco dessa história dos combates entre índios e negros aqui em Sergipe. Temos o Cacumbi, temos os Bacamarteiros, temos o Parafuso. O Parafuso tem história interessante, que é um boneco que está todo de branco. Eles dizem que quando os escravos fugiam das senzalas, né, se vestiam de branco e saíam rodopiando pela fazenda, para o pessoal pensar que era fantasma. Então, aí ninguém ia atrás desse rapaz porque pensava que era um fantasma ali, né? Então, cada grupo folclórico tem uma história por trás disso aí, né? O porquê daquela vestimenta, né? O porquê daquele nome. Então, ali são 9 estátuas que representam 8 grupos folclóricos. E no meio dessas estátuas tem um barco de fogo, né? O barco de fogo é muito comum no município de Estância. No vídeo que passou no início aí, ele passa um pedacinho dele. Esse barco ele é amarrado em um arame e é colocado rojões do lado dele. Então, quando acende o rojão, ele vai de um lado para o outro por esse arame. Né? Então, as pessoas fazem a corrida de barco de fogo. Acontece muito no município aí de Estância. Mas os bonecos, as estátuas, são grupos folclóricos realmente de Sergipe. Bem legal. Tem aí também, agora aproveitando que a gente está terminando, alguém entrou aqui para você explicar sobre a vaquejada. O que é a vaquejada? Que eu achei legal. A vaquejada é um esporte nordestino que basicamente as pessoas soltam o boi em uma pista de corrida, né? Uma pista de areia. Ela é comprida. E aí o vaqueiro vai atrás para tentar pegar o boi, derrubar o boi. Então, o vaqueiro que consegue derrubar o boi em um certo limite que eles colocam na areia é o ganhador daquela prova. É muito comum no Nordeste inteiro, principalmente no interior, nos municípios que fazem parte do interior. E após a vaquejada tem as festas, né? Tem os shows, né? Após essas competições existem os shows artísticos, né? Com as bandas de forró, os artistas regionais, né? As entoadas, né? Que é muito comum. Legal, que bacana. Muito, muito bacana a tua apresentação, Reinaldo. Sensacional, muito obrigado. Alguém perguntou uma coisa sobre o cangaço, aí eu não deu para ver a pergunta. Isso aí. Pois não. Não, é que está perguntando aqui se tem bastante informação sobre o Lampião, para quem gosta do assunto, além do caminho do cangaço. Se tem. Tem. O Lampião, para quem a gente entende um pouquinho, o Lampião ele é pernambucano, tá? A Maria Bonita ela é baiana, só que eles passavam muito aqui por Sergipe e Alagoas. Em suas andanças pelo Nordeste, eles se concentravam muito aqui por essa região. E os últimos dias deles foram aqui em Sergipe, na Grota do Angico, né? Então, assim, o sergipano e o alagoano em si, a gente gosta muito desse tema, né? É um tema muito polêmico ainda, mesmo hoje em dia,
mas que a gente fala muito a respeito, né? A gente comenta muito. Inclusive, agora, segunda-feira, vai ter a Missa do Cangaço, dia 28 agora. Foi o dia que o Lampião foi morto, foi no dia 28 de julho de 1938. Então, todos os anos acontece essa missa no próprio local, só que esse ano, por conta da pandemia, né? Essa missa vai ser transmitida de um museu aqui de Aracaju pela internet, pelo YouTube. É o Museu da Gente Sergipana que vai realmente fazer essa transmissão aí pela internet. Mas o cangaço é um tema muito rico aqui na região. Existem alguns livros que as pessoas podem comprar, podem adquirir, além da própria história do cangaço, que é bem interessante. Algumas controvérsias, algumas polêmicas, né? Mas é bem interessante a história, sim. Não agrada a todo mundo. Muito bem. Bom, se encerrar aqui as perguntas, tem mais alguma coisa aí, James? Você? Não, aqui para mim também não. Acho que nós encerramos. Excelente participação da Top Tour com o Reinaldo. Vamos agora ao sorteio. Isso, a Silvia já está preparando aí. Vamos. Essa é a parte boa aí, o pessoal que está participando aí. Sempre bom. Excelente participação hoje. Turismo Marley. Ótimo. Entraremos em contato. Parabéns. Parabéns pela premiação. Parabéns aí. Muito obrigado. Bom, é isso aí. Agradecemos, então, a presença de todos, né, nesse encerramento da semana que tivemos muito produtiva, com várias novidades adversas. Obrigado pela presença de todos vocês. Reinaldo, especialmente a você. Espetacular a apresentação, viu? Muito bom. Obrigado. Pedimos desculpa pela falha no início da apresentação, deu uma travada aqui no computador, mas eu rapidamente troquei para o celular. Acho que deu certo no final aí. Acontece. E aí a gente nos colocamos à disposição, viu? Qualquer coisa que precisarem, se tiver alguma dúvida futura aí, através das nossas redes sociais, Top Tour Aracaju, tem muita foto lá, muita informação, e qualquer coisa que precisar, estamos à disposição de todos vocês. E venham para Sergipe. Iremos, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço. Assim nós encerramos a semana. Bom final de semana a todos. Obrigado pela participação nessa semana longa de muitas atividades. E já passamos as atividades da semana que vem. Esperamos contar com todos vocês, com a presença de todos vocês. Muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Silvia. Um abraço para todo mundo. E assim nós encerramos. Bom final de semana. Um abraço a todos. Obrigado. Solta aquele vídeo sensacional, Silvia. Tchau, Reinaldo. Um abraço. Bom dia para todos. Quando você chega, bate forte o coração e não tem explicação, só vivendo pra sentir. Em cada canto um encanto te envolve, a alegria que nos move vai trazer você aqui pra viver, pra descansar, pra relaxar, se conhecer, pra curtir, pra sentir, pra navegar, pra descobrir, pra ser feliz. Sergipe é descoberta, natureza, história, diversão e tranquilidade. Nosso destino é ter você. Sergipe, sinta de perto.